Imagine ser colocado em um trem de carga, sem saber para onde estava indo. Ao seu lado, pessoas gritam, choram ou simplesmente encaram o vazio. O destino final? Uma cidade chamada Barbacena, um lugar onde milhares de brasileiros entraram, mas poucos conseguiram sair com vida. Não estamos falando da Europa de 1940, estamos falando de uma cidade no coração de Minas Gerais. Entre 1903 e os anos 80, o Hospital Colônia de Barbacena foi palco de uma das maiores atrocidades do Brasil. Estima-se que 60 mil pessoas foram mortas sistematicamente dentro daqueles muros. Hoje o Arquivo Sombrio quebra o silêncio do Hospital Colônia de Barbacena. Afinal, como um hospital virou um campo de extermínio? Como o Brasil presenciou tudo isso acontecendo e não fez nada, até mesmo quando corpos eram vendidos por quilo? Prepare-se, esse arquivo é doloroso e será aberto agora. O Hospital Colônia de Barbacena era como chamávamos antes de manicômio. Era um manicômio que tinha aqui, um hospital psiquiátrico. Esse hospital ele foi fundado e tinha apenas um objetivo: tratamento humanizado. Mas rapidamente essa história teve um lado totalmente sinistro, uma coisa que foi muito além de um atendimento ruim em um hospital. Diariamente chegava no Hospital de Barbacena carregamento de um trem. E o que era esse carregamento? Dezenas e dezenas de pessoas que entravam no hospital e nunca mais saíam. O local ficou conhecido como o depósito de gente, e o trem que trazia essas pessoas ficou conhecido em Minas como o trem de doido. Mas aqui nós falamos um detalhe que a história costuma querer apagar, querer esconder. Foi comprovado que 70% dos pacientes do Hospital Colônia não tinham nenhuma doença psiquiátrica. Mas afinal, quem eram eles? Os inconvenientes da sociedade. Mulheres que perderam a virgindade antes do casamento, esposas de políticos que sabiam demais, homossexuais, pobres que não tinham documento, pessoas tímidas demais ou até mesmo rebeldes demais. Se você incomodava alguém que tinha poder, o seu destino já estava certo, já tinha o destino final carimbado no seu passaporte e você com certeza iria ser mais um hóspede do Hospital Colônia de Barbacena. O único caminho que resta é esperar a morte. Uma vez lá dentro, você perdia tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. As roupas que a pessoa chegava eram queimadas. Elas recebiam ali uma espécie de uma cobertura, como se fosse uma camisola. E elas só recebiam essa única para o resto da vida. Muitos dos pacientes que estavam internados ali perdiam essa vestimenta e tinham que ficar pelados ali no meio de todo mundo. Então é muito comum ver as fotos que estavam ali na época, as pessoas sem roupas, jogadas, deitadas no meio do pátio do hospital. Um outro detalhe é que por esse motivo de faltar roupa, às vezes eles passavam muito frio durante a madrugada, durante a noite, e eles tinham que dormir empilhados, um em cima do outro, para que o calor humano conseguisse os aquecer. O seu nome era jogado fora, você não tinha mais nome. Você recebia um número e esse número te acompanhava pelo resto da sua vida, que terminava em uma vala comum. O cenário de Barbacena desafiava qualquer coisa, qualquer lógica. O pátio do hospital era repleto de fezes e urina. Pessoas caídas ao chão, pessoas que estavam com doenças graves,
que não tinha tratamento, pessoas que estavam ali apenas esperando o tempo passar, esperando a morte chegar. Mas não uma morte natural, e sim uma morte com sofrimento, porque as pessoas eram esquecidas ali dentro. A fome era uma ferramenta de tortura utilizada dentro do hospital. Nos relatos do hospital de Barbacena, é possível identificar que pacientes chegaram a beber água do esgoto para poder sobreviver, porque não tinha água potável para tomar. Pacientes tão magros, vagando pelos corredores, que pareciam apenas pele e osso, sem nenhum sentido para a vida, esperando a morte. Uau, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. Afinal de contas, se era um hospital, qual era o tratamento dentro do Hospital Colônia? Eletrochoque. O eletrochoque era usado não para curar ninguém, mas, segundo eles, para tratar, relaxar, deixar o paciente mais calmo. A trilha sonora que ecoava eram de gritos, dessas torturas horríveis que faziam os pacientes ficarem cada vez pior e até mesmo morrerem. Sou Manel, tenha compaixão, tira nós todas dessa prisão, estamos todas de azulão, lavando o pátio de pena. A morte no hospital não era o fim do sofrimento para essas pessoas, porque os administradores encontraram um jeito bizarro de lucrar com isso, lucrar com a morte de pessoas inocentes, de pessoas que precisavam do apoio, ou da sociedade, ou mesmo apoio médico, mas de verdade, e não tortura até a morte. As pessoas não aguentavam ficar ali e faleciam muito rápido dentro do Hospital Colônia. Então, rapidamente, o cemitério da cidade encontrou uma superlotação e não conseguia mais suportar os mortos que saíam do hospital. Entre 1969 e 1980, o Hospital Colônia de Barbacena se transformou em um fornecedor de cadáver. Isso mesmo que vocês ouviram. Eles vendiam por quilo as pessoas que morriam naquele local. Quem os comprava? Faculdades de medicina de todo o país. Mais de 1.800 corpos foram vendidos para faculdades em todo o território brasileiro. Agora, quando o número de mortos estava muito maior do que eles vendiam, novamente o problema era enfrentado. Uma superlotação de cadáveres que era empilhado ali. E sabe como eles resolveram esse problema? Diluindo os corpos em ácido. E aí, aproveitando ou enterrando os ossos, eles conseguiam resolver o problema. Homens e mulheres que às vezes haviam cometido algum erro social saíam dali em caixas, somente os ossos, ou em caixões, mas para faculdades, para terem seus corpos examinados e usados como objeto de estudo. A dignidade humana em Barbacena tinha um preço, e infelizmente esse preço era muito baixo. As vidas não valiam nada. Mas como isso durou tanto tempo assim? Em 1961, alguns fotógrafos começaram a denunciar o escândalo que acontecia ali dentro. Nós vamos lembrar do fotógrafo Luiz Alfredo e mais tarde o documentário de Elvésio Raton, que também denunciava as barbaridades e as atrocidades lá de dentro. Mas o choque definitivo foi a matéria da jornalista Daniela Arbex, que denunciava um extermínio em escala industrial dentro daquele local. As fotos que foram divulgadas para todo o Brasil, os documentários que foram divulgados para toda a nação revelavam uma coisa terrível. Elas eram comparadas aos campos de concentração nazistas. Mais um holocausto estava sendo feito e dessa vez
em território brasileiro. A queda do Hospital Colônia não foi exatamente como todo mundo que viu as atrocidades queria. Foi lenta. O hospital passou por uma reestruturação e foi deixando de agir da forma que agia. Porém, muitas pessoas que ficaram ali por muito tempo, quando realmente e finalmente receberam a sua liberdade, já não sabiam mais viver no mundo com as outras pessoas. Infelizmente, pessoas que já podiam ter alta, entre aspas, e sair dali, não conseguiram. E às vezes tiveram que voltar e terminar o resto de suas vidas lá dentro. Barbacena não foi um erro de percurso. Barbacena foi um plano de exclusão. Recordar o Holocausto brasileiro não é apenas sobre reviver o passado, é vigiar o presente, para que aquele inconveniente não seja tratado como descartável. A história de Barbacena mostra que o maior perigo do homem não é a loucura, mas a indiferença com outro ser humano. Este arquivo é um tributo às 60 mil almas que perderam suas vozes dentro dos muros do Hospital Colônia de Barbacena. Inscreva-se no Arquivo Sombrio e ajude a manter a memória viva para que o passado não se repita. Eu sou Fernando Covre e cuidado com o que você vai descobrir por aqui.